Perfeito, Tony. Abaixo está o conteúdo totalmente reorganizado em texto corrido, fluido, com pontuação adequada, pensado para leitura em voz, como se fosse uma aula contínua. A microbiologia utiliza um sistema padronizado para nomear os seres vivos, baseado nas regras propostas por Carolus Linnaeus. De acordo com essas regras, os nomes científicos devem ser escritos em latim ou de forma latinizada, e são compostos por dois termos, o gênero e o epíteto específico, formando o que chamamos de nomenclatura binomial. Por exemplo, no nome Streptococcus mutans, Streptococcus representa o gênero e mutans representa a espécie. Esses nomes devem ser destacados no texto, geralmente em itálico ou sublinhados, o que é uma regra fundamental frequentemente cobrada em avaliações. Além disso, o nome do autor que descreveu a espécie pode ser colocado após o nome científico, como forma de referência. Outro ponto importante dentro da microbiologia são os postulados de Koch, que representam um marco no entendimento da relação entre micro-organismos e doenças. Esses postulados foram desenvolvidos para estabelecer critérios que comprovem que um determinado micro-organismo é o causador de uma doença específica. Para isso, é necessário que o micro-organismo esteja presente em indivíduos doentes, mas ausente em indivíduos saudáveis. Em seguida, ele deve ser isolado e cultivado em laboratório. Após isso, ao ser introduzido em um organismo saudável, deve causar a mesma doença. Por fim, esse mesmo micro-organismo deve ser novamente isolado desse novo hospedeiro doente. Esses passos estabelecem uma relação de causa e efeito entre o micro-organismo e a doença. No desenvolvimento da microbiologia, um dos nomes mais importantes foi Antony van Leeuwenhoek, que viveu entre os séculos XVIII e XVIII. Ele se destacou por construir microscópios rudimentares, porém extremamente eficientes para a época, que permitiram a observação dos primeiros micro-organismos. Por essa razão, é frequentemente considerado o pai da microbiologia observacional, pois foi o primeiro a descrever bactérias e protozoários. As enzimas, por sua vez, são proteínas que atuam como catalisadores biológicos, ou seja, aceleram reações químicas específicas no organismo. A atividade dessas enzimas pode ser influenciada por diversos fatores, sendo a temperatura um dos mais importantes. À medida que a temperatura aumenta, a velocidade das reações também aumenta, até atingir um ponto máximo chamado de temperatura ótima. A partir desse ponto, a estrutura da enzima começa a se alterar, processo conhecido como desnaturação, o que leva à queda da atividade enzimática. Portanto, a interpretação correta de um gráfico que relaciona a temperatura e a atividade enzimática é que existe uma temperatura ideal na qual a velocidade da reação é máxima. O metabolismo microbiano pode ser definido como o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro dos micro-organismos, permitindo a obtenção de energia, o crescimento e a manutenção da vida. Esse metabolismo envolve processos de degradação de substâncias para a liberação de energia, bem como a síntese de componentes celulares. Dentro desse contexto, destacam-se os processos de fermentação. A fermentação lática ocorre na ausência de oxigênio e resulta na produção de ácido lático. Esse processo é extremamente relevante na odontologia, pois está diretamente relacionado ao desenvolvimento da cárie dentária. Bactérias como Streptococcus mutans fermentam açúcares presentes na dieta e produzem ácidos que reduzem o pH do meio bucal, levando à desmineralização do esmalte dentário. Já a fermentação alcoólica também ocorre sem oxigênio, mas resulta na produção de álcool e dióxido de carbono, sendo mais comum em leveduras. Outro conceito fundamental é o biofilme. O biofilme é uma comunidade organizada de micro-organismos aderida a uma superfície e envolta por uma matriz produzida pelos próprios micro-organismos. Na cavidade oral, o biofilme corresponde à placa bacteriana. Ele é importante porque aumenta a resistência das bactérias a agentes externos, dificulta sua remoção e está diretamente relacionado ao desenvolvimento de cáries e doenças periodontais. Portanto, não se trata apenas de um acúmulo de bactérias, mas de um sistema estruturado e altamente funcional. Por fim, na área de biossegurança, os micro-organismos são classificados de acordo com o risco biológico que apresentam. Essa classificação é dividida em 4 grupos. O grupo 1 inclui micro-organismos de baixo risco, que geralmente não causam doenças em humanos. O grupo 2 envolve agentes que podem causar doenças, mas que são, em geral, tratáveis. O grupo 3 inclui micro-organismos que causam doenças graves e que exigem maior controle, embora ainda possam ter tratamento.
Já o grupo 4 corresponde aos agentes de alto risco, que causam doenças graves, frequentemente sem tratamento eficaz, exigindo níveis máximos de contenção. Assim, ao compreender esses conceitos de forma integrada, fica claro que a microbiologia não se resume à identificação de micro-organismos, mas envolve o entendimento de como eles vivem, se organizam, produzem substâncias e interagem com o organismo humano, sendo esses fatores fundamentais para a compreensão das doenças e de suas formas de prevenção e controle.